Bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos escuta. Não teve claquete dessa vez, eu me esqueci, mas tudo bem, já estamos aqui mesmo. Aqui quem vos fala é o seu mestre Hiro. Estamos aqui para mais uma sessão da Orquestra de Vilmir, sessão 2. E vou pedir para que nossos companheiros se apresentem. Dessa vez alguém está de câmera aí, né, Junheta? Junheta não quis se apresentar, né? Então vamos pro próximo, Diniz. Eu não ouvi, tu ficou mudo. Boa tarde, boa noite, galera. Tu ficou Não, mudo. Junheta, se apresente que esse é o primeiro dia. Primeiro dia de câmera. Tá, eu sou o Junheta e eu vou jogar com um clérigo, que é o Necrósis. Ele é um clérigo da morte. Morte, pra quem não sabe, é a morte. Isso aí. Agora sim, Diniz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda tenho a caveirinha, velho. Travou. Não dá. Fala, Diniz. Mais uma vez voltando com Lúcius. E vamos ver se a soberba e a tirania prevalecem. Abner. Boa tarde, porque tá de tarde aqui. Se tá de dia ou tá de noite aí, tanto faz. E eu vou jogar com o Almar, um carinha druida, Amarelo. pseudo clérigo. E é isso aí. Heitor, sua vez, meu querido. Bom, sou o Heitor, né? Eu faço o personagem Heitor, nosso patrulheiro da party. E é isso, pessoal. Bom, vou fazer uma breve recapitulação do que rolou na sessão passada no finalzinho, pra refrescar a memória de todo mundo. Vocês tinham ido investigar, né, o desaparecimento do pequeno time. Vocês chegaram em uma antiga residência pertencente a uma família de titereiros chamada Holdens, né? Vocês tiveram ali indícios de que Thomas Holden estava colaborando com Hovan, né, um personagem aí meio oculto para a maioria, para tentar trazer de volta o filho chamado Carlo. Vocês foram, entre aspas, emboscados quando estavam investigando a área. E assim que terminaram ali o combate, o Heitor ele acabou observando um pouco mais distante um objeto peculiar que ele reconheceu, porque ele já tinha encontrado algo parecido dentro da casa. E a gente vai partir daí. Vocês estavam investigando os rastros que os Darklings deixaram, e em meio a esses rastros foi onde o Heitor teve essa visão, né, essa imagem, essa figura que ele encontrou. Agora é com vocês, senhores. Vai caminhando em direção àquela presença, né, que ele sente vindo da floresta, com o seu arco na mão, uma flecha já encaixada. Ele caminha com cuidado e olhando fixamente para ver se ele encontra alguma coisa ali. Bom, conforme você vai andando na direção do que cativa ali a tua visão, né? Que é a mesma coisa que você teve lá dentro. Aquela imagem de canto de olho que vai te chamando a atenção e te fazendo olhar fixamente, né? E conforme você caminha, você encontra ali, tipo, provavelmente caiu de algum deles ou alguém que passou por ali deixou pra trás mais um olho de boneca, um olho de marionete. De novo, o material dele é ainda melhor do que o que você tinha encontrado dentro da casa. É quase como se fosse um vidro polido para isso. O que difere ele do outro, além do material, é que ao invés de ter a pupila ali de uma coloração mais azulada, é uma coloração rosa. Um rosa misturado com um roxo ali. E ela tá caída no chão. Eu guardo ali o arco, mas eu pego aquele olho. Diferente da última vez, nesse caso você não tem aquela visão de novo, né, que você acabou tendo. Porém, quando você pega ela, deixa ela sobre a mão assim, você percebe que o olho começa a virar em uma direção, um pouco mais, tipo, vai caminhar mais à frente. Tipo, você tenta virar, você pega, você vira ele de volta pra cima e ele gira de novo naquela direção. Vendo o Heitor ao longe, já se Opa. distanciando, eu faço um longo assovio mais fino, que ele já está acostumado, que é um de aviso para ele não se afastar tanto, mas eu não faço nada mais do que isso. Eu olho para os outros, só faço o comando para ver se ele explica o que ele está fazendo tão longe, que ele não é de se afastar nas nossas caçadas. Eu faço um assovio um pouco diferente, um pouquinho mais saindo algum abafado, como eu tivesse achado alguma coisa. Dou aquela comunicação pra ele, dando uma deixa pra me seguirem. E eu sei que o Lúcio saberia, né? Eu vou me seguindo levanto. a direção que o olho vai me levando. Eu me levanto, me impertigando, bato nas vestes, ajeito as armas,
checo para ver se as feridas, o sangue dos pulsos das feridas que eu fiz durante o combate ainda estão coagulando e olho para eles. O recreio acabou. Se vocês pretendem continuar a nos acompanhar e ver o desfecho disso e façam uma menção como se aquilo ali fosse nada, eu indico que vocês se apressem. Aí eu faço um aceno de cabeça, e começo a arrumar na direção do Heitor o mais rápido que eu posso. Eu sigo eles. Ele, na verdade. Eu pego meu cristal, dou uma olhada pro corpo dos espantalhos ali, chuto um pra virar. Os corpos não parecem ter nada de especial. É como eu tinha descrito, né? É uma mistura de palha, fios e carne. É um construto feito pra esse tipo de situação. Bom, então é isso. Quando eu vejo o Lucius indo, eu vou seguindo atrás dele. E vou indo do ladinho do Necrozes ali. Conforme vocês vão seguindo, acompanhando o caminho quase cego que o Heitor faz, porque ele só olha o caminho que está sendo apontado, como se aquilo tivesse prendendo toda a atenção dele numa direção. E vocês percebem que a névoa ela fica um pouco mais densa, ela já estava bem forte. E vocês notam que começa a chover. Os rastros que vocês estavam acompanhando no chão já desapareceram por completo. Tudo que vocês têm agora é o rastro, é o caminho que o Heitor tá levando. E vocês seguem esse longo caminho. Conforme a névoa baixa e a chuva cai, que o sol fica mais tapado, vocês reparam que o Lúcio começa a tirar um pouco a capa que antes estava puxada, puxa um pouco as mangas. Vocês veem que nos braços, vocês conseguem observar, tem alguns cortes como que ele fez durante a luta. Ele tem entradas no rosto como se fosse mais seco, mais puxado. Vocês notam as olheiras fundas, um tom que por vezes passa de castanho a vermelho nos olhos dele, mas nada que se fixe. Vocês notam que quanto mais o sol desaparece, mais à vontade ele parece ficar. Senhor Lúcius, por que tirou suas vestes? Afinal, está ficando mais frio. É a chuva, não me apetece a roupa molhada colando ao corpo. E afinal também faz bem. Vou lavar o cabelo de vez em quando. E eu continuo andando. Costumes diferentes mesmo, senhor Almar. De fato, mas o que me impressionou mesmo foram os cortes no braço. E esses cortes aí, Lucius? Alguma luta específica? Eu não paro de andar em momento nenhum. Eu não paro de andar em momento nenhum, mas quando ele pergunta, eu olho para trás, sobre o ombro, dou de ombros e cada um tem uma forma de lutar e habilidades extraordinárias que competem ao seu tipo de treinamento e as minhas usam um pouco de fundo para começarem a funcionar. Somos poucos ainda caminhando na Terra, mas a ordem a qual eu fui iniciado usa a arte da hemomancia para os seus truques. E isso requer sangue. E eu não vou tirar sangue inocente. Se quiser, Continuando. eu posso curar esses ferimentos com uma magia breve. Posso fechar eles. O que você acha? Aí o Lúcio só levanta o braço e faz assim. É mais fácil quando as feridas ainda estão abertas para voltar a sangrar se eu precisar usar. Eu agradeço. Mas não há nenhuma necessidade. Isso já virou um costume. Toma cuidado, só não vai se matar, viu? Não, eu não posso jamais. Eu olho pro clérigo da morte e jamais retardaria o trabalho do Senhor da Morte. Oh, Kellenvor agradece. E vamos embora. Depois dessa conversa, enquanto a gente segue o Heitor, como eu percebo que ele não tá tendo atenção ao redor, eu olho para quem tá mais atrás. Eu não sei quem vem mais atrás, se é o Necrose ou se é o Alma, e se eles estão juntos. E peço para Eu eles tô do prestarem lado atenção na dele. retaguarda para não. Então, prestem atenção nas coisas que vêm por trás. Já tentaram nos surpreender antes. E eu quero entrar no modo de atenção. Não sei se investigação ao redor, para tentar perceber o caminho que a gente está tomando. Que a gente está arrumando seguindo o Heitor. Mas eu queria tentar entender para onde a gente está indo, com base no que a gente sabe sobre a geografia ali do local e tudo mais. Para tentar entender para onde a gente está indo. Você pode fazer uma investigação. Pode ser investigação, percepção, até mesmo intuição, depende do que tu tiver mais alto. Então, que nós vai. Você percebe que é um caminho completamente sem nexo. É como se você só estivesse andando pro meio da mata. Ainda mais agora que a chuva começa a piorar. Parece que você tá indo pra lugar nenhum. Vocês vão passando em meio às árvores, você percebe que tudo continua aquele mesmo silêncio. Pra ti, de fato, é que nem eu falei, você tá indo pra lugar nenhum. Você tá como se estivesse andando sem rumo.
Não existe nada ali que, tipo, indique um caminho, que indique um covil ou algo do tipo. Não existem vestígios de construções. O caminho da mata é muito denso e fechado. Por isso que você tem essa sensação. Com base no que a gente conversou com os guardas, ou então na nossa até rápida pesquisa que a gente teve antes. Ali, naquela floresta onde estão partindo os ataques, as pessoas estão sumindo quando vão caçar ou então fazer pesca ali. Ou então os Hum, corpos são achados ao redor da floresta. não, os corpos eles são achados geralmente próximos aos portões, né? Geralmente é como se eles fossem depositados no portão. Por isso que existe, né, essa parada de saberem que. Até do palpite da mulher de falar de que eles estão sendo levados, né? Da Maria. E até que pode ser, né? Porque, de novo, é uma mata grande, os animais estão em silêncio. Vocês não viram nenhum animal pelo caminho, pode ser que eles se distanciem pra caçar. Mas não existe nada que te garanta que eles foram pra aí, sabe? Tipo, de novo, é uma Entendi. possibilidade, né? Mas não existe nenhuma certeza pra isso. Eu uso um movimento um pouco mais rápido para tentar alcançar o Heitor. Uma breve corrida rápida, assim. Encosto nas costas dele com delicadeza, do jeito que ele já sabe que a gente tem. Ele deve se sobressaltar, eu não sei, que ele já tá vidrado. Irmão, sangue do meu sangue. Preste atenção. Ó, pare um pouco de seguir cegamente a sua pista e olhe ao redor. Longe de mim falaram que um Corvos de Macedo deve fazer, mas olha ao seu redor, Heitor. Ao seu redor, Heitor. Nós estamos indo para lugar nenhum. Você não sabe para onde isso. E eu não encosto, eu só faço uma menção na direção do que ele tá segurando. Tá te levando. Não temos mais rastros. Parece que estamos indo pro meio do nada ou pra uma armadilha. Você está certo do que você segue? Primeiro que eu encontrei, né, eu paro quando ele começa a falar comigo e me viro ali dando uma breve olhada no olho da marionete. Me deu uma pista sobre Rovan. Pensei que poderia seguir o caminho que esse olho está nos levando. Quando ele fala o nome do Rovan, eu cuspo no chão. Eu entendo. A sua raiva ela é tão grande quanto a minha. Mas olho por cima do ombro, faço um gesto de cabeça. Temos dois que estão nos seguindo e que foram úteis. Nós temos responsabilidade para com o povo. Acredito que é necessário você compartilhar o mínimo de informação possível com o clérigo de Kellenvor e eu não usarei mais a palavra só referindo à cor da pele dele, mas qual é o nome da raça que ele disse que pertence? Ele se identificou como Almar Gifzrai, eu não me recordo. É um GIF. Nós devemos um mínimo de respostas a ele, porque eles parecem ter o mesmo caminho que a gente. E qualquer aliado que nos sirva para derrubar esse rei demônio seria bem-vindo. Deixe pelo menos um dos dois analisar através dos conhecimentos mágicos que eles têm essa coisa. Nós precisamos saber se nós estamos indo para a boca de um lobo ou para cova de um vampiro. Entendo. E aí, então ele olha ali pro olho, novamente. Com de diferença dessa vez. E eu espero tanto o Almar quanto o Necrosis se aproximarem. Não sei se eles aceleram a passo. Nesse tempo deu pra eles chegarem, né? Vocês estavam parados conversando. Assim que eles se aproximam, eu olho pro Heitor e se você não ficar confortável em contar a qualquer parte, você pode deixar que eu falo, mas temos que ser um pouco mais diretos com Necrósios e com o Senhor Almar. E eu balanço a cabeça pra ele ir em frente, mas olhando assim entre o Necrósios e ele pra ele não exagerar no que ele vai falar. Heitor estende ali o olho pro Necrosis e abre assim a mão, revelando ali o olho da marionete. Encontrei esse item que me deu uma sensação estranha sobre estar observando, como da última vez que eu estive na casa, ao tocar o outro, que ele me revelou visões sobre o Rovano, que é um lorde vampiro que massacrou a minha família. Não toda a Corvus, somos inúmeros, mas uma das extensões. Rovan atacou no meu casamento, acabando com a família de Heitor, com toda a minha futura família e com grande parte dos nossos familiares mais próximos. Só aqueles que não tinham chegado ainda ao festejo foi poupado. E desde então nós tentamos caçar e erradicar essa abominação às leis de Kellenvor.
Eu viro bem pro Necrósios, deixando claro que a gente não concorda com a existência do Rovan. Eu viro bem pro Necrósios e volto. Totalmente repudiável, Sr. Lúcio. O principal, Necrósios, que você tem que entender é que nós usamos de todo o possível para impedir que Rovan continue a criar novas crias vampíricas e a forçar a morte prematura de outras pessoas e a antinatureza. Nós usamos de todos os recursos possíveis. E assim, eu abro a capa assim, mostra que eu tenho água benta pendurada, tem estaca, um chicote, coisa que eles não tinham visto ainda. E é por isso que eu uso os poderes da hemomancia, como vocês me perguntaram há pouco. É por isso que vocês viram minhas armas se incendiarem enquanto meu sangue era derramado sobre elas. Dentre outras coisas que, se vocês continuarem do nosso lado, vocês ainda presenciarão. Só peço que sempre entendam que a minha posição e a do Heitor é para exterminar todo esse tipo de criatura e não vigar a família, mas impedir que outras famílias tenham o mesmo destino e que esse. Aí eu falo o nome Rovan de novo e cuspo, tenha o que ele merece e deixe de atormentar essas terras. Nós acreditamos que seja um dos seus capachos que esteja fazendo isso nessa cidade e que fez na cidade do Senhor Almar e que fez em cidades que você visitou, mestre mortuário Necrósios. É por isso Ai que de mim se uma criatura como essa passar pelo meu caminho. O martelo de Celeborn julgará a sentença extintiva sobre tal criatura. O ponto aqui é, nós estamos buscando algo por uma motivação pessoal. Heitor teve contato com a magia impregnada nisso e eu acho que eu aponto para o Necrósios por sua expertise, por todo o seu treinamento e aponto para o Almar e para aquilo que o Senhor Almar mostrou, entender mesmo que demore um pouco de tempo. Não adianta andarmos por essa floresta cegamente. Acho que se faz bem vocês tentarem analisar para saberem se pegam alguma energia mágica ou algo que faça sentido, porque só caminhar, apesar que se vocês nada virem, eu olho para o Heitor continuará nos levando pelo caminho que esse olho amaldiçoado nos está levando, nos está guiando. Como é que tá o ambiente ali? A gente tá no escuro? Dá pra gente pegar alguma coisa? Tá bem escuro, tipo, não tá 100% breu, Uhum. porque ainda não é noite, né? É só final da tarde, só que de novo, tá nublado, tá chovendo, tá em meia névoa. Como eu sou um mísero humano, eu não consigo enxergar muito bem. Então eu vou virar pro Almar e perguntar: o senhor poderia usar algum desses cristais para melhorar a luz aqui do ambiente? Eu mal estou conseguindo ver onde estou pisando. Eu nem reparei que a iluminação tinha mudado, faz parte da ordem com que eu sigo. Eu pego a bola de cristal, talvez eu tenha alguma coisa. E ela se estilhaça, aí os cristais ficam voando ao meu redor, assim, tipo, eles ficam voando, aí eu. Este aqui. Seguro o cristal e os outros remodelam na bola. Só que faltando aquele pedaço que eu peguei na mão. Eu aperto o cristal e sai chamas da minha mão. Tô usando o criar chamas. Faz iluminação 9 metros, mais 9 metros. 9 metros mais 9 metros? Não. É 10 de luz plena e mais 10 de penumbra. Certo. 10 feet, no caso. Dá 6 metros no total. Senhor Almar, acho que já está bom, não precisa expandir tanto. É isso. A gente consegue ter plena visão agora daquele objeto, né? Sim. O Heitor tá esticando ela pra mim. Correto. Tá. Eu quero ir aproximando minha mão devagar, mas eu quero ver se antes de tocar eu sinto alguma energia estranha, alguma repulsa. Pode fazer um arcanismo, pode ser uma religião também, mas Eu eu vou também, revelar eu- coisas diferentes. Se você quiser analisar também. Quero analisar também. Uma falha aqui. Eu Falhei vou na usar religião. Guidance. Eu vou usar Guidance em mim. Religião eu falhei, velho. Você não Mas vê nenhuma usando as diferença. informações que eu dei, ele não consegue rolar pelo menos com vantagem? Não, Se isso tratar de foi vantagem. pra ele antes dele analisar, né? Ele disse que ia querer checar se ia ter alguma coisa nele. Aí ele depois E vai ter antes que de analisar. pegar, entendeu? Eu sentiria alguma repulsa, assim, E nada. algo meio intuitivo. Tá, eu vou pegar e vou dar uma olhada mais Você não visual, ia. mais tátil. Você não ia rolar, Omar? Peraí, tô rolando. Peraí. Investigação.
e religião. Tá, e você tem ali, não chega a ser bem uma certeza, mas noção que você, tipo, aquelas coisas que você ouve quando criança e vai e cresce e fica como uma memória perdida e se alguém fala, você se remete, né? Você sempre ouviu falar que quando você era criança, jovem, e ouvia conversas paralelas sobre fantasmas, sobre qualquer coisa do tipo, e que geralmente se prendiam a lugares onde houve algum trauma, onde ele tem alguma memória, alguma dívida, vamos colocar dessa forma. E não era incomum ouvir nessas histórias, nesses registros, coisas falando sobre objetos, né, e coisas do tipo. Se ela investigando essa repulsa ali mesmo sem tocar, ou mesmo que o Necrósios, você, tipo, não sente nada que possa te afastar, muito pelo contrário. Isso te atrai e te deixa tão vidrado quanto você se recorda de ter visto o Heitor estar. Você vê que ele ainda tá olhando na mesma direção que o Heitor tava seguindo. Sei lá, você coloca a mão ou alguma coisa do tipo pra virar, você percebe que ela volta a encarar a mesma direção. E você tem é como se fosse uma intuição mesmo, saca? Eu posso analisar a esfera em minhas mãos? Eu ponho a mão assim gentilmente no antebraço dele. Tome cuidado para não ficar tão fascinado quanto o Heitor. Não quero ter que usar um tipo de força ou artifício para pará-lo. E eu tiro a mão. Se ele quer me encostar, ele encosta. Depois que ele tira a mão, eu vou até o objeto, só que eu tenho uma outra ideia. Antes de coisar, parece ser um ser senciente? Não. Não parece? Parece uma construção. É um objeto, tipo, nada difere. Bom, então eu vou encostar nele mesmo. Eu vou voltar a encostar nele. Você sente uma esfera gelada. Não tinha nada de diferente. O que eu sei é que ela está apontando para algum lugar. E não parece ser um local aleatório. Ela parece estar levando a gente para algum lugar. Para onde? Para que lugar é esse? Olha ao redor, você. Acho que o senhor, o mestre mortuário de Necrósios e eu somos os únicos que realmente estão vendo isso. Nós estamos no meio do nada. O senhor Necrósios foi o único que notou a falta de iluminação até agora. Nós estamos no meio de uma floresta densa, onde os animais não cantam. Vocês não ouvem sons de animais aqui. Eu quero dar mais uma analisada, se me permite. Acho que me ocorreu uma coisa. Vou segurar a esfera. Mestre, eu posso fazer um. Pô, eu não sei o que seria, mas eu desconfio de que tem alguém preso ali naquela coisa. Eu tenho algum teste que eu possa fazer para ter certeza disso? Arcanismo. Vai se fuder. Não, Você acha que não tem nada. ter Você uma acha que é uma manipulação. bolinha de vidro brilhante, apesar de você ainda estar tão vidrado na direção. Tipo, você fica muito curioso pra saber o que ela vai revelar, tá ligado? Confirmei minhas Mestre. suspeitas. Nós temos que ir para onde a esfera diz. Antes Heitor, deles tomarem a iniciativa, o reitor, ele vai em direção a... se afastando um pouquinho, não muito, mas estando ali no raio de visão deles. Ele vai para pro caminho ali que o olho estava levando ele. Ele tenta ver algum galho quebrado, alguma rachadura ali, sobre Nada. uma garra, algo assim. Pra ele. depois de tudo isso, dessa parada longa e tudo mais, eu só sussurro porque eu sei que o reitor vai ouvir. Eu viro na direção dele, você está muito quieto. Você está perdido em pensamentos de novo. Eu sei que o passado nos atormenta, reitor, mas eu preciso que você esteja aqui conosco. Eu preciso das suas habilidades. Eu preciso que você nos permita entender o que está acontecendo. Não deixe a sede te levar novamente. Eu preciso de você ao meu lado. E aí eu me volto para eles de novo. Não temos muito mais o que fazer. Já que nenhum de nós é possível, consegue entender o que isso, ou aonde isso vai nos levar, aonde isso vai nos levar, o que nos resta é continuar. E aí eu pego da mão do Almar, é a primeira vez que eu vou encostar naquilo sem coisa, eu encosto sem luvas mesmo naquilo. E encaro. Eu queria tentar rolar, não sei se é intuição, seria percepção, para tentar ter algum insight com aquilo, se eu entendo a fixação deles pela aquilo. Eu literalmente pego e encaro o olho assim, seguro na frente dos olhos e encaro. Uma intuição mesmo. É mais um 1.
Você tá de Nossa. sacanagem comigo hoje, velho. Caraca, velho. A gente tá tentando, mestre. A gente jura que a gente tá Eu tô tentando. vendo. Qual é a noção que eu tenho com testes, mestre, pra eu poder interpretar? Vamos lá. Cara, você olha e por ser um olho de vidro, por mais que ele tenha a sua coloração mais viva, você até vê um pouco através dele. Tipo, você não sente nada. Você olha, Eu você uso a chama analisa. que o Almar tá produzindo, assim, É. pra olhar e E aí, enquanto etc. você segura, é como se ela só virasse na tua mão pra outra direção, pra continuar apontando pro caminho a ser seguido. Eu quero pegar essa esfera e ver se tem alguma marca nela, alguma inscrição, algo como se fosse algum tipo de enigma, porque meu personagem tem facilidade com criptogramas e tudo mais. Eu quero procurar algo nesse sentido que tenha nela, alguma marca desse tipo. Cara, não há nada. Ela é perfeitamente polida e tratada. Não existe. Tipo, você analisa na frente do fogo se quiser. E não tem Uhum. nenhum tipo de marcação. É um olho de boneco. Tá. Com. O olho é de vidro. Se eu aproximo perto da chama que tem da mão do Almar, eu consigo ver através dele? Sim, E o que tem através dele? É só o outro lado, é né? só o outro lado. Nada. É. Você vai querer fazer outro teste agora que você tá com ele na mão, ô Junha? Eu queria. Pode dar-lhe. Religião, né? Eu tô achando. Isso. Posso tentar prestar auxílio Eu vou dar falando guidance também. sobre Vou dar guidance pra ele. o Rovan representa, o que a gente já aprendeu com a nossa busca pelo Rovan? Uhum. Então, mesmo o teste de história que eu fiz sobre a família, como é a família de titereiros, talvez sobre os Holdens faça mais sentido de eu explicar a qualidade do trabalho dos Holdens e como parecia vivo. Como eu tirei um teste legal de história. Ah, você pode ter dado vantagem e a gente usar esse 25 que ele tirou ali pra facilitar. Beleza. Você analisa aquilo, você tem uma percepção, tipo, até similar à que eu passei pro Almar, mas você enxerga além. Você tem esse contato com os mortos desde os tempos que você estava com o templo, com a ordem, ou o que quer que seja. Você sabe que o seu papel é lidar com os mortos e garantir que eles assim fiquem, que seja transitarem de vez para o outro lado, mas para que não fiquem presos. E você sabe que de fato algumas pessoas se prendem tanto a algo que a sua consciência fica naquilo mesmo depois de morte. Então, aquilo ali não é tão cheio, mas ele tem. É como se fosse um fragmento disso. Uhum. É como se uma grande alma tivesse se despedaçado e aquele fosse um pedaço dessa alma. E é como se ele precisasse se libertar do que quer que seja que tenha gerado essa apreensão nele antes de partir, para que ele possa de fato descansar. Quando eu percebo isso, eu olho para o restante do pessoal e digo: apesar de sermos treinados a vida toda, mediante preces, estudos e rituais, para liderar a passagem daqueles que pereceram até o outro lado, nem a maior quantidade de incensos, velas e livros são capazes de realizar isso. Às vezes, algumas almas se prendem a algo. Pode ser uma casa, e eu digo isso apontando para a direção que a gente estava, ou até mesmo pequenos objetos. E eu acho que é este caso, figurando o olho. E às vezes, a única forma de libertar essa alma ou o seu fragmento é cumprindo aquele desejo que a pessoa tinha em vida. Quando ela se impregna em tal objeto, ela tenta fazer com que seu desejo seja realizado, mesmo ela não estando mais aqui. Acredito que essa seja a intenção deste pequeno olho de vidro que está tentando nos levar em algum lugar. Então, o que nos aconselha, padre, é que continuamos a seguir a direção que esse olho aponta? Acredito que sim. Seguir essa direção parece ser uma boa pista para nós. Então, acredito que o descanso tenha acabado. Eu acredito que a ligação que você criou com esses objetos seja una, Reitor. Fora que eu confio nas suas habilidades de rastreamento. Acho que eu faço menção assim, eu estendo a mão pro Necrósios para ver se ele me entrega o olho. Eu entrego. Eu pego o olho, olho mais uma vez, girando no dedo e estico ao reitor assim. Não tem ninguém que eu confie tanto para me guiar. Eu falo isso alto para tanto o Almar quanto o Necrósios ouvirem. E eu confio tanto para me guiar quanto você. Continue à frente, eu cuidarei das suas costas. Balança a cabeça ali em concordância. Volto.
Tem minha atenção ali ao olho. E né, a direção ali que ele me recomenda. Só que eu vou prestando atenção por onde eu estou indo. Quero prestar atenção em algum me chame a atenção, que me prenda ali, sabe? De se algum bicho passou por ali, um galho quebrado, algo que não tenha sido natural. A gente não tem ligação telepática, mas eu olho para a direção do Heitor, buscando os olhos dele. Pro Heitor, quando ele encontra os olhos comigo, eu abaixo a cabeça e eu murmuro para ele entender. Eu tô aqui, só vai. Eu tô aqui. Heitor, quando eu encontro ali os meus olhos com de luzes, eu me apoio numa árvore, tocando ali na mesma. Por mais que eu não precise respirar, eu ainda tenho aquele lado humanizado dentro de mim. Então eu puxo o ar e depois solto, tentando normalizar. Necroses abaixando a adaga. Tentando normalizar ali meus sentidos. Você, volta assim agora a se ter são, né? Você conta com o apoio ali de alguém que você confia de fato. E agora o meu foco vai ser mais a nossa direção, o caminho. Vocês seguem, é uma caminhada longa e difícil, porque, de novo, é uma mata densa, terra úmida, chuva, muitas árvores para ser desviada, a iluminação é fraca por causa da fonte de luz ser a chama do almar. E mesmo assim vocês conseguem chegar, agora sim, de fato já é noite. Vocês encontram, em meio à mata, uma área um pouco mais aberta, onde há um chalé, uma casa, e um pouco mais ao lado um tipo de dispensa, um tipo de depósito. Vocês estão mais embaixo aqui, vocês podem posicionar os seus tokens. E vocês veem a casa. De novo, ao lado tem um tipo de depósito, né? Algum tipo de pequeno armazém. Eu olho para todos assim que a gente chega para tentar entender se estão todos bem, por assim dizer. E quando todos chegam, eu faço uma menção. Dá para perceber nesse pouco tempo que a gente está andando ali que o Almar foi militar? Dá, né? Ele Dá. tem o hábito pela postura, pelo jeito de falar. E por Então eu baixo faço sinais de militares para assim, vá por ali, receba tudo, eu vou por esse lado. O Heitor já tá, tanto eu como o Heitor servimos ao exército do corpo, então a gente já sabe como é que funciona. Eu só não sei se o Necrósios vai entender. Eu dou uma olhada assim longo ao Necrósios para ver se ele entende a nossa comunicação gestual. Eu acho que eu entendo por conta da questão do talento meu de que ele é poliglota, ele entende de vários idiomas e também sinais, criptogramas, essas coisas. Então, de certa forma, ele pode interpretar. Até porque a igreja de Kellenborg é meio militarizada também, né? Ele tem Existe a toda uma doutrina, questão. né? Sim. Não é tão vago. Só uma coisa, a gente vê esses dois chalés, assim, digamos. Tem luz sendo emitida do lado de dentro, ou tem Não, por tudo fora, apagado. tocha, tudo apagado. Parece muito abandonado, tipo, telha quebrada. Não tá abandonado, Ah. só que parece até não ser muito visitado, sabe? Se alguém não passasse por muitos aqui. Sabe aquelas casas de viagem que ficam largadas e você volta depois pra tirar poeira? Ela Sim. tá meio empoeirada, não tá tão empoeirada assim, mas tá quase seguindo nesse caminho. Eu não coloquei a névoa porque ia cobrir muito o mapa, ia ficar meio bizarro, mas ainda tá com neblina, ainda tá com chuva. A gente ainda não ouve nada de barulho de animais. Nada. O que eu quero fazer? Eu faço menção seguinte pro Almari nessa direção que eu tô pingando aí, que é na direção da onde é a direita ali. E eu quero investigar aqui onde eu tô pingando a janela dessa casa para olhar dentro primeiro. Eu quero literalmente colar na janela e olhar lá para dentro, meio que me esgueirando, e tentar perceber alguma coisa fora do normal. Primeiro, se tem alguém ou alguma das criaturas, ou algo próximo às criaturas que a gente viu lá, mesmo que seja um espantalho ou uma marionete, porque eu entendi que as marionetes dos Holdens ganham vida agora, já que ele se aliou aos Holden, ao Rovan, e eu não queria ser surpreendido de novo. É mais ou menos isso. A minha investigação é para ver algo que chame atenção e principalmente inimigos. Você pode fazer um perception e meio que dar uma examinada ao redor da casa. Acho que seria um caminho mais fácil pra ti.
Sim. Perfeito. Quase Mars, foi um de novo. você vai examinar então o local? Vou dar uma olhada aqui ao redor. Eu tô Vou indo usar junto dele. percepção, beleza? Pode ser. Opa, deu 15. Você vai entrar ou você vai olhar por fora igual ele fez? Vou olhar por fora, só que eu vou querer me esgueirar, então eu vou querer fazer uma furtividade pra me esconder. Opa, É a desvantagem da armadura pesada. aí ó. Não, tá Deu certo, tá certo. 14. Você consegue ali, tipo, ir se escondendo, se esgueirando ao redor da madeira, das paredes mesmo, ou pelas árvores. Vou passar primeiro pra ti, porque o Diniz ele vai enxergar mais coisa. Cara, pra ti, não tem nada. Tipo, até pelo caminho que você seguiu no seu conhecimento de lidar com a natureza, você vê que ali tá tudo. Tipo, não tá normal, né? Obviamente, por causa do silêncio, do clima e tudo mais. Mas ali não há nada que lhe apresente perigo. Tipo, se você observa por qualquer fresta até dentro do local, você vê que é algum tipo de depósito mais largado. E só. Já o Diniz, você observa ali. Você, tipo, até vê o Amar ali se esgueirando pra examinar. Você checa aos arredores, né, pra não ser surpreendido. Você checa pelas janelas. Você vê que você examina até o mesmo chão, né, pra garantir que não vai ter ninguém escondido sob qualquer coisa. E você vê que não há nada ali. É uma casa vazia. Não existem marionetes, não existem fantoches. E quando você se aproxima de uma das janelas, tudo que você consegue ver é uma boneca sobre uma mesa. Ela tá com seu vestidinho, com seu chapéu e tá sentadinha sobre uma mesa, tipo, como se fosse posicionada certo pra aquilo, sabe? Quando eu termino de dar a volta, eu olho na direção do Almar e tento cruzar os olhos com ele e faço um sinal para perceber se ele encontrou alguma coisa ou não. Tá, quando ele faz o sinal pra mim, eu olho pra ele de novo e eu não encontrei nada, né? Você disse que eu. Isso, nada de que chame a sua atenção. Tá, eu vou colocar a cabeça pra dentro da. Já com a mão assim, dentro do coisa segurando o cristal. Aí eu vou entrar com o escudo assim, dar uma olhada ali dentro. Aí eu vou olhar pro Lúcio e fazer um sinal assim que não tem nada aqui. Eu encorajo ele a entrar. Eu faço sinal siga. Já que o Necrósios aparentemente está com ele, eu fico do lado de fora e ando calmamente, sem fazer muito barulho, na direção ali de onde ele tá. Olho pro Heitor com o olho da boneca na mão. Tento captar a atenção dele para ele me acompanhar. Porque eu imagino que ele esteja sendo atraído para dentro da casa depois que eu vi a boneca. Eu Sim. consegui reparar se a boneca tinha os dois olhos ou não. Você Quando viu eu vi a que. boneca, eu posso rolar novamente alguma coisa para tentar ver? Pode rolar Porque outro é algo que Perception. captaria outra percepção. Beleza, vamos lá. Mas só 14 pra de isso, novo. mas é focado nela, né? Fica mais fácil. Ah, era para É, tentar entender se você faltava um vê olho que ou não nela. falta, você vê que existe uma cavidade onde deveria estar inserido o olho esquerdo dela. Então, fazendo um pequeno recap, quando eu faço essa menção para o Omar entrar e eu vejo ele entrar, que eu vou me dirigindo para ele, eu passo na frente do reitor, encosto no ombro dele e venha conosco. Você já vai para onde sua atenção está sendo atraída. Só me acompanha agora. E eu faço ele ficar. Eu paro assim, do lado da porta e deixo o Heitor do lado de fora da porta, para ele não ter que. Eu guardo ali o olho, né, entre as minhas roupas ali, para que aquele olho não consiga ver para onde estamos indo ou algo assim. Você se sente até menos tenso quando você faz isso, Heitor. Você tava muito vidrado, é como se você tivesse um peso assim das costas, sabe? Tipo, você tá muito atento a algo, você dá aquela pausa e respira. O reitor comenta pro Lúcio em voz alta. Depois disso eu preciso de um copo de vinho. Eu poderia só fazer assim, mas meu personagem não tá bebendo vinho. Eu acompanho aqui. Eu fico aqui na porta de guarda, então, já que eu não posso entrar. Tá. O Mario o Necrosos vai entrar também ou vai ficar só na porta ali de Vou segurança? entrar. Vou entrar, mas eu tô mais na beiradinha aqui, esperando ele seguir. Cara, Ok. vocês que entraram, vocês veem que, tipo, tem bastante ferramentas ali, tanto de artesão pra lidar com os títeres, quanto pra manutenção, seja do quintal, seja da casa, né? Vocês veem ali rastelos e coisas do tipo. Vocês veem até algumas latas de tinta, tipo, bem vedadas assim, cobertas de poeira, não são usadas há um bom tempo. Só, tipo, no mais é só um tipo de depósito, de armazém pra ferramentas mesmo. Tem nada que parece limpo ali, não. Não, nada Que faltando, costuma né? usar. Ok. Apenas
um velho galpão, nada mais do que isso. Eu, pelo menos, não achei nada demais. Se quiserem Mestre, entrar na outra cabana, eu vejo alguma tocha aí dentro, ó, apagada. Caraca, eu tomei até um susto. Eu vejo alguma tocha, caraca, mano. É que o personagem não enxerga, né? Não, sim, Coitado, cara. Você tá Vai tendo que acabar o seguir gás. o rapaz Vai menino. acabar o gás do cara ali, mano. Você não tem lanterna nem nada do tipo? Pô, Eu tenho vela, mas vendo uma vela. Não, mano, eu O... tenho uma lanterna. Não, eu tenho uma lanterna real. Apesar que assim, eu não preciso, mas eu tenho uma caixa de fogo. Eu literalmente pego das minhas coisas e ofereço a caixa de fogo toda pro Não, mas eu também tenho, mas Medrosos. aí umas caixas de fogo é pra fazer comida e tal, não tem como eu usar ela. o Heitor, Cara, ele eu tira tenho ali uma lanterna coberta. Acho que o nome é lamparina, né? é lanterna Ah, coberta em D&D mesmo, mas é uma lamparina, uma... Esqueci o nome Eu daquele entrego ali negocinho que uma você carrega. lamparina, lamparina pra ele ali. Tome, eu não preciso disso. Em hipótese nenhuma. Muito Carrego obrigado. Kellen te abençoe. para caso encontrar pessoas que não tenham capacidade de visões noturnas. Acabou de encontrar um. Eu pego. Bom, o que acharam? Somente um nada. depósito. Uma cabana, um depósito velho. Nenhum sinal de que alguém passou por ali. Alguma coisa útil, pelo menos? Algum item? Pela vista, não. Somente para um artesão. Então aqui deve ser Somente onde para então é aqui onde devem ser fabricadas essas coisas. Mestre, enquanto eles estão discutindo, eu vou ficar 10 minutinhos ali me concentrando. Eu vou castar conjurar magia, quer dizer, detectar magia como ritual. Certo. mano, os 10 minutos do Almar. Esses 10 minutos nos perseguem. Uns 10 minutinhos com um cristal flutuando. Cara, já que eles saíram, Uhum. disseram que não encontraram nada, eu entro, porta dentro, olho só pra trás. Vou dar uma olhada geral e eu queria dar uma investigada nisso. Pode Ainda dar. que eles tenham feito, eu quero investigar pra ver se acho algo que auxilie na nossa investigação. Seja um documento, seja algo escrito, seja um resto de alguma coisa, algo que me chame a atenção, que não pareça parte de uma oficina somente, entende? Cara, ali nada, velho. Já rolei um, quer ver? Não, 14. Bom, de novo, você não, Vamos não lá. vê nada, só vê tudo que eles fizeram, que eles perceberam, sabe? Tipo, ferramenta e tal. Documentos ali não tem. Ali é meio que um. É de fato um local pra guardar ferramentas mesmo, né? Era algo mais comum antigamente, em outras casas mais afastadas e tudo mais. Eu dou de ombros e o chão parece normal, não tem nada, Só não tem madeira. tipo ranhura. Nada. Só o Eu gasto, né? Já é muito suspiro, velho. eu suspiro, volto pra fora, olho pra eles. Senhor Almar, você já terminou, seja lá o que precisa pro tempo que nos toma? Já 10 minutos. Vai demorar um bocado. O Necrosius olha no relógio de sol que ele tem no pulso aqui. E vê que tá apagado. Relógio de sol. O Porra, Cara, só funciona metade do. Bom, Sim, dá pra ver que o Almar tá fazendo a mesma concentração, os mesmos gestos, ou seja lá o que for, que ele fez lá na casa anteriormente. Tá. Dá pra perceber que é isso. Tu tá em pé ou tá abaixado, ô Abner? Eu quero entender como é que teu personagem pé. tá fazendo esse. eu tô Eu em pé. paro assim Ah, na frente o cristal dele. tá flutuando aqui, tá ligado? Eu tô flutuando com o cristal assim, tipo, fico os olhos fechados assim. Eu Não, paro peraí, na frente peraí. dele. Eu paro assim a encarar. Posso fazer um Os cristais teste pra eu passando tentar, perto da minha cara. eu tentar descobrir o que ele tá fazendo? Pode. Investigação. Eu não tenho Aí, investigação, enfim, cara. Seria arcanismo, porra. Pode ser, só que você quer não. examinar o que ele tá fazendo? Pode Eu ser. paro olhando pro Almar e falo assim: se você procura magia, você vai encontrar o mortuário, você vai encontrar as minhas feridas, as armas e até mesmo os objetos que Heitor tá carregando. Não faz sentido você procurar magia. Esse local claramente eu aponto assim pra casa, tá impregnado de magia. Mais vale você gastar seu esforço vital com algo que valha mais a pena, senhor Almar. Tô com o olho fechado, eu tô falando, pera aí, porque isso aqui é ritual, não consome nada, não vai me custar nada. Graça, você vê que ele tá fazendo algum tipo de ritual ali, cara. Pode seguir em frente, fica tranquilo. Eu só sei que é um ritual que ele tá fazendo. É.
Eu olho pro Certamente Necrozes. não é Mas essa nenhum dos coisa de- fúnebres, não. Se eu ver alguma Não, coisa, eu falo. Assim, sem brincadeira, mano. O reitor puxa um cantil, 2 copos de Aham. cozinha, aí faz assim, ó. São 10 minutos. Aí O eu Necrozes- ofereço um copo pro Necrozes, ofereço um copo pro reitor. São 10 minutos, cara. Nessa hora, o Necrozes olha um mato ali no chão e começa a roçar com a foice. O, o Heitor, ele pega ali o. Quer dizer, eu pego ali a taça, né? E eu pego um frasco que Não é tava. uma taça, é um copo mesmo de metal. É um copo. Porque não tem copo. Ah, tá. Eu pego um frascozinho de vidro que eu tenho com um líquido vermelho, dou uns pingadas ali nele, no copo. Não, calma aí. Para tudo. Tu não tá fazendo isso na frente de um clérigo de Celeborn, não. Me diz pra mim que tu não tá fazendo isso na frente de um clérigo de Celeborn. O que ele tá fazendo, velho? Ele tá distraído. Ele tá, ele tá rafiando a foice. Só batendo a cabeça na mesa, mano. O Necrozes Ele tá faz ali tá na. lá, tá lá Ele- no, ele no faz- 20º metro ele quadrado ali do terreno já. Ele faz ali na surdina. Dá uma golada ali. Na hora que ele Necrozes. oferece o vinho pro Necrozes, Eu acho que alguém se encortou. Sinto o cheiro de sangue. Ele vai lá e dá uma cortada na Necrose. panturrilha do Almar, tá ligado? ele tá. Depois de cortar o 20º metro quadrado de mata ali, ele apoia a foice assim em pé, igual capinador mesmo, assim, tira o capuz assim, enxuga e pega o vinho. Obrigado, senhor. Devolve. Tá sem a máscara, ô Necrozes? Não, ele tira só o capuz, assim. Vocês conseguem ver o bico de viúva dele, calvão, assim, ó. Pode ir pra... Vocês vão esperar os 10 minutos então, beleza. Vocês A passam ali. gente já passou 10 minutos depois Vocês disso, passam cara. ali esses 10 minutos esperando, o Necrozes vai carpindo ali o quintal. E você finalmente termina o seu ritual, mas e você, tipo assim, ó, você sente a presença dos seus companheiros mágicos ali do lado, você sabe que essa neblina, ela não é natural, né? Existe uma pessoa não consegue identificar uma escola, no caso, mas essa neblina você sabe que ela carrega uma energia mágica e só, nada de diferente ali. Encontrou a magia que você queria? O lance... beleza, agora tem só 8 cristais flutuando, 8 fragmentos flutuando ao meu redor, os outros se condensam de novo na bola e eu guardo. Fiz o que eu queria. Agora nós podemos entrar na casa com um pouco mais de precaução. Vou estar Não encontrou alertado nada? sobre qualquer coisa que aparecer de imediato, conhecer pelo menos se for mágica. Até 9 metros, vou entender se é pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Funcionou aquilo que tentava. Encontrou? E encontrou Encontrou o algo? que procurava na sua magia. Aqui no local que nós estamos, não. Mas lá dentro, com certeza, vai ter alguma coisa. Então vamos entrar e faça de novo, por favor. O bagulho ele é concentração, ele fica até 10 minutos em volta de mim, ele me segue, eu não preciso conjurar lá dentro de novo. Ah, maravilha. Porra, vocês não acharam que eu ia conjurar o bagulho ali e depois ia conjurar ele lá dentro de novo? Nem Na fudendo. moral, mané, na moral. Eu paro na Lógico. porta, eu olho assim pro Necrozes e pro Alma. Primeiro vocês. Beleza, se aproximando. Tem alguma coisa mágica? Só de ser. Eu coloquei Nada. a aura aqui em volta do meu boneco, só de Nada. aproximar na porta dá pra sentir a casa inteira. A porta é onde? É Onde Aqui o Almar ou- tá. ou aqui? A porta onde tá a escada, eu tô apontando que você estivesse vendo. E em cima é uma. Cara, como é que fala? Não é varanda, é aquela superfície elevada. Uma sacada. Isso, uma sacada. Não tem nada de mágico Nada. ou de magia ou presença mágica dentro da casa. Nada. Beleza, eu vou falar pra eles antes de abrir a porta. A casa está aparentemente vazia, completamente vazia. Eu vou bater na porta com a foice. Nada acontece. Imagina. Eu espero os dois entrarem, paro na porta Assim, como se mestre, estivesse o... procurando alguma coisa e eu pergunto a eles em uma voz um tanto alta pro reitor ouvir. Nós podemos entrar? Finge que eu tô analisando assim a porta. Alguém em casa? Podem entrar. Eu entro. Quando o Almar fala podem entrar, eu olho pro Heitor e só entro. mestre, antes deles invadirem ali, Aham. eu quero ver o quanto empoeirado tá aquele ambiente ali.
Ele tava bem Está abandonado fechado, há tempos. então não tá muito jogado. E não tá com muita poeira. Tá empoeirado porque não é muito usado, mas tava bem fechado. Vocês entram na casa, vocês veem mobília, tudo bem cuidado, bem conservado. Vocês veem as mesas, as coisas meio largadas, né? Como se alguém só tivesse passado por aqui e deixado as coisas, tipo, jogado as coisas e ido embora, sabe? E vocês veem no canto da sala uma boneca. É a mesma boneca que você tinha visto, Lúcio. Ela tem a ausência de um olho, uma cavidade onde ele deveria estar. E é isso. De resto é só uma residência. Antes de alguém fazer qualquer decisão, Hum. Necrósios, você tinha compartilhado com a gente a questão daquilo ser parte de algo maior, das pessoas que quando partem acabam ficando presas em algum objeto, e aquilo era parte de uma alma. Você compartilhou isso com a gente, certo? Sim. Já que eu entro primeiro que o reitor, e essa é a visão que a gente tem na casa, eu literalmente me adianto pro lado do Abner, passo assim ao lado dele, ficando com o corpo, eu paro na frente com a boneca. E enquanto o reitor tá entrando, quando eu vejo que o reitor tá entrando pelo canto do olho, eu faço uma mensura pra boneca, eu faço tipo uma vênia mesmo pra boneca e falo: trouxemos aquilo que lhe falta, aquilo que pode trazer o seu descanso. Precisamos de respostas e respostas podem ajudar a evitar o que foi feito com você seja feito com outros. E eu espero o reitor entrar e eu vejo se tem alguma reação. Cara, ela se mantém parada, tipo, a cabeça dela, a cabeça dela já tava fixa como se na sua altura, sabe? A partir do momento que você entra e se aproxima, é como se ela já estivesse te encarando, de fato, sabe? E, de fato, ela não esboça nenhuma reação, se mantém imóvel. O Heitor Eu olho pro reitor e me encorajo ele a aproxima fazer ali, pego ali, né, o olho e mostro pra boneca, deixo ali na frente, O olho tá pra apontando ver pra se o ela? olho ainda O olho tá se o apontando pra olho ela. tem alguma reação, se a boneca tem alguma reação. E ele continua encarando, tipo, na direção dela. Ok. Eu encorajo ele com a cabeça, como encaixe. Coloco ali, então, o olho na boneca, com certo cuidado. Quando você insere o olho nela, você segura ela pra poder fazer o encaixe e solta, né, obviamente. Quando você solta, você percebe que ela começa a... É como se saísse dela uma névoa, mas aqui a visão pra vocês terem a visão. Essa névoa começa a envolver todos vocês, começa a circular todos vocês. E vocês estão em um local completamente diferente. Vocês estão em uma rua, brincando com outras crianças. Vocês conseguem se ver nesse caso. Vocês correm de um lado para o outro. E vocês veem que está acontecendo não é uma passeata, algum tipo de festival, onde tem várias marionetes correndo pela rua, tipo, andando pela rua. E você se sente muito curioso a olhar. Você se aproxima. E nesse momento é como se essa imagem tivesse um corte. Você começa a sentir seu corpo cansado. Você começa a sentir aquela sensação de medo. Vocês veem se aproximando um homem já familiar, já que vocês viram o quadro na casa. Ele se aproxima, você olha assim para baixo, você vê que suas mãos e pernas estão presas. Esse homem que se aproxima é o Holden, né, o Thomas. Ele pega ali algumas ferramentas ali, algo tipo um bisturi, coisas do tipo, ele se aproxima de ti e a visão corta de novo. Vocês estão de volta nessa mesma casa onde vocês estavam. Vocês estão olhando pelo ângulo onde vocês encontraram a boneca. A casa está iluminada e vocês veem duas pessoas conversando no centro dela. Uma é um homem já mais velho, mas ainda familiar. Ele está conversando com alguém e existe no centro deixa eu botar aqui pra vocês verem. No centro da casa ali de onde os dois estão conversando, onde no caso estaria essa mesa, vocês veem que existe... É alguém. Tipo, de fato, pelo ângulo que vocês têm, é alguém. Tá de pé, com uma postura ereta. Ele tá coberto por armaduras, mas as mãos e a parte da nuca tá exposta. Vocês conseguem ver uma cabeça completamente careca, de costas. E o homem que tá contornando ele, o Diniz e o Heitor reconhecem como o Rovan. Ele tá contornando essa pessoa que tá parada. O Thomas tá mais atrás ao lado. E ele tá com uma cara de extrema satisfação. E ele diz: excelente trabalho, Thomas. Dessa vez você superou as minhas expectativas. Você vê que ele toca assim naquela pessoa que tá parada. Ele tira então, tipo, de meias vestes, um
um orbe de vidro, vamos colocar dessa forma. E dentro desse orbe vocês conseguem enxergar tem um coração e ele tá pulsando. Não existe nenhum tipo de ligação, não existe sangue pingando, é um coração e ele tá pulsando dentro do orbe de vidro. Ele estende esse orbe entregando pro Thomas e diz: aqui está a resposta para a questão de Carlo. Isso o trará de volta. Nesse momento vocês veem que o Thomas ele ainda estava meio curvado assim, como se estivesse fazendo uma reverência. Ele levanta a cabeça, assim, as mãos trêmulas, ele pega o cristal. E antes que ele possa dizer qualquer coisa, o Rovon ele volta a falar: deve agradecer a Erasmus. Se não fosse por ele, isso não seria possível. Ele encontrou a pequena alma perdida e confusa em meio àquela vastidão. E aí ele volta a se afastar, vocês veem que tipo, o Thomas ele se levanta e tudo começa a meio que se dissipando, mas antes que tudo suma por completo, vocês conseguem ver o Thomas indo até um dos cantos da casa. Ele interage com a lareira e vocês veem que o chão onde ele estava começa a se abrir e a visão desaparece de vez. Vocês estão de volta dentro da casa. A boneca, ela, tipo assim, ela tava com aquela mesmo olhar vidrado pra vocês. E ela só pende o corpo assim mais pra frente. Tipo, como se ela tava fixa, reta, ela deu uma caidinha mais pra frente. Tanto os cabelos quanto a pele perde boa parte da coloração que eles estavam. Assim que a gente cai em si, eu olho pro Necrósios, faço um gesto de cabeça na direção da boneca e tiro o corpo da frente e peço. E é a primeira vez que vocês veem o Lúcius falando dessa forma, com uma forma de um pedido respeitoso. Dê um rito ou palavras de passagem que condizam para a passagem dessa alma. Você nota que não é apenas uma boneca, uma alma foi sacrificada para isso. E nós conseguimos libertá-la. Por favor, senhor Necrósios, faça algum rito para que essa alma descanse. Eu vou olhar pro Almar e falar pra ele: senhor Almar, pode, por favor, procurar alguma pá ou alguma ferramenta que sirva para cavar naquele depósito? Isso eu digo Claro. enquanto eu tiro da minha mochila alguma veste que eu não uso para poder enrolar o corpo dela, já pegando todos os restos mortais, digamos assim, dela que caiu no chão e enrolando nesse pano. Eu enrolo ela nesse pano e peço pro Almar buscar alguma. Vou até o depósito, pego a pá, e enquanto eu tô voltando, a minha mente tá meio inquieta, porque eu já ouvi esse nome, e disse. E aí eu tenho um estalo, aí eu entro com a pá nas mãos, entrego pro coisa. Vou esperar até a hora que vocês estiverem fazendo o funeral pra eu dizer. Me acompanhe, por favor. Enquanto eles estão fazendo isso, eu vou analisar o resto da casa, quero investigar o resto da casa. E, sobretudo, usando a visão como base, eu vou para perto da lareira, investigar a lareira para tentar recriar o que o Thomas fez, para ver se eu consigo abrir a passagem também. Beleza. Pode fazer um Perception, tá? Perception. Eu não tô junto com ele, né? Não, mas você tem Pô, toda vez vantagem. que ele tá fazendo o teste, eu tô perto pra poder dar guidance. Pode rolar mais um que você tem vantagem, porque você teve a visão, né? Você sabe onde você tá procurando. Perception. Que- Eu só rolo 9, mano. Se eu Tá fosse usar o Não, mas tá rolo do bom. persuasão, dava 12 mais 4. Em vez de 15, dava 16. Tá, Necrósios, você vai fazer algo? Eu- Fazer essa cena? Eu pedi pro Almar fazer uma cova pequena, né, pro corpo da boneca. E aí eu vou iniciar o meu ritual depois que ele fizer e tampar e tudo mais, né? Depois que ele fecha ali a cova, eu tava segurando não é luminária que chama, aquela lanterna mais rústica que o menino tinha me dado. Eu apoio ela no chão. Lamparina. Isso. E acendo um dos meus incensos e começo a minha prece, falando assim: não há dor na eternidade, nem engano no julgamento. Seu caminho terminou, mas sua essência permanece no ciclo eterno. O corpo repousa, a alma segue. O peso da vida se desfaça e a verdade da morte te acolha. Ela envergue sua alma para seu devido lugar. E aí eu apago o incenso soprando. Eu tô atrás dele com a pá assim, tipo, apoiada no chão, assim, com a cabeça baixa, com os olhos fechados enquanto ele faz essa coisa aí. Aí ficamos uns 3 minutos ali parados, só olhando. Belas palavras.
Eu esperava que Silêncio. pessoa com esta aura Silêncio. tivesse. Silêncio. Ah, 3 ele falou minutos de silêncio, por favor. 10 minutos de silêncio, porra. 3. A vingança dele. 3 minutos de silêncio. 3 apenas. Pô, tempo demais, a gente nem conhecia. Tá bom, ficar os 3 minutos de silêncio. Enquanto o Lúcio está ali também procurando alguma coisa, eu vou procurar mais informações na casa, ali, fora do salão, aqui, para essa parte mais aqui. Heitor não, perdão, era Lúcius, confundi os nomes. Lúcius, você tinha investigado ali na lareira, você... Vou usar o roll da persuasão, deu 16. E você Obrigado. conseguiu encontrar uma pedra, ela é um pouco mais solta, você vê que ela tá diferente das outras ali. Se você interage, você vai interagir com ela? Eu vou deixar ele do jeito que tá. Não, eu vou esperar. Vou fazer uma marca com giz ou carvão. Uhum. Ali nela, deixa eu ver. Eu tenho carvão. Tenho carvão. Faço uma marca para ir direto nessa rocha ali, nessa pedra ali. E espero os outros. Certo. E dou uma olhada geral no resto da casa para saber se tem alguma outra coisa que possa ser útil Cara, de para resto, nós. tanto você quanto o Heitor, né, estão investigando o local. E vocês encontram, tipo, vários... Tipo assim, além das coisas de quem vivia aqui, né? Vocês encontram alguns papéis. Tipo, não muitos, mas alguns, assim, jogados por uma mesa ou outra no quarto. Onde parecem meio que desenhos muito rústicos, vamos colocar assim, tipo, bem como se fosse o início de um esboço. Ali pra marionetes, vocês conseguem entender ali a anatomia dos bonecos e coisas do tipo. Eu recolho, tá? O Uhum. que eu tiver de papel ou documento, como se servisse para algum tipo de prova, eu recolho e guardo. Eu vou fazendo isso no decorrer de toda a investigação, que é uma forma do Lúcio justificar militarmente o que ele e o reitor fazem. Então eu vou, até mesmo se a cidade, o que a gente está ajudando agora, precisar de algum tipo de prova, etc e tal. O Lúcio vai guardando esse tipo de coisa. Perfeito. E É a mesma coisa pra eu, você, tá, eu saio e Heitor? volto pra porta. Eu saio e volto pra porta pra fazer o minuto de silêncio enquanto eles devem estar terminando o corpo ali. Uhum. Eu saio e fico na porta olhando ali. Bom, os 3 minutos se passam ali. E vocês dois voltam pra dentro? Como é que é? Volto pra dentro e eu volto já chamando o Lúcio. Lúcius. Eu tava na preciso porta, eu falar tava uma na coisa porta. com você. Eu só faço um gesto de cabeça ou de braço, tipo, continue. Esse nome, é o nome que foi visto na visão, Erasmus, eu conheço. Eu conheço esse Erasmus, ele parece um necromante. Eu Tava respiro procurando fundo ele enquanto antes tá de me... conhecer vocês. Eu queria saber qual é o paradeiro dele. Agora, pelo menos, nós sabemos um nome. Então, o que o mestre Almar me diz é que Erasmus, segundo nossa visão, aquele que buscou a alma perdida do que parece ser o filho de Thomas, Carlo, é um necromante e que, pelo que eu estou a perceber nisso tudo, ele serve a Rovan e aos seus propósitos nefastos. Vocês Sim, disseram Então, você Erasmus? busca, Eu você conheci um viu a, rapaz com esse nome. você viu Ele era. a visão como agente, Necrósios. Ele é. Eu tinha um Erasmus em meu tempo. Ele foi expulso, assim como eu. Eu paro, olho boto a mão assim no queixo, cruzo os braços. Expulso como você? Exato. Ele também estava flertando com a Expulso? necromancia. Mas Então, foi pera, um você pouco antes também... de. Pera, ele também estava flertando com a necromancia. Então quer dizer que você mexe também com a necromancia? Sim, mas para fins diversos. eles estão ligando, Necrósios, eles estão ligando a ideia de necromancia a viver, a mexer exclusivamente com mortos-vivos. Mas a necromancia também tem a ver com Lúcio, a vida e a morte. Assim.
Eu passo a mão no rosto assim e durante todo esse maldito caminho até essa casa, eu medindo palavras para perceber que o mestre mortuário lida com necromancia e não faz mais parte diretamente da igreja de Kellenford. Vocês querem falar de necromancia? Eu literalmente uso a unha pra forçar assim o pulso pra começar a sangrar, pra tomar um dano. Eu vou rolar vou tomar um dano de hemomancia. Tomo 5 de dano um próprio, não tem como vocês me ajudarem nisso. E eu ativo a Ordem da Fome, que é meu pacto coisa. Eu literalmente assumo uma forma que parece vampírica. E enquanto eu falo, eu vou me afastando. Vocês veem que o olho do Heitor, que antes flertava, é castanho, mas o do Heitor, ó, do Lúcio, que é castanho, mas vocês veem um lampejo vermelho e começa a se ensanguentar e fica vermelho. Ele fica cada vez mais pálido e as feições mais finas. E eu vou me afastando e eu começo a literalmente a botar a mão na parede e subir na parede como sobre a magia patas de aranha. E eu olho pra todo. Enquanto isso, eu tô fazendo um discurso. Esse tempo todo, eu medindo palavras ao invés de só. Eu não sou uma criatura da noite, mestre mortuário. Mas eu uso dos seus artifícios para caçar malditos como os Rovan, como esse Erasmus que você tanto falou agora, mestre Almar. E eu vou subindo, tipo, o Lúcio vai subindo e depois ele começa a caminhar com os dois pés e para de cabeça para baixo, com os pés no teto, olhando para eles e fazendo gestos. Eu literalmente assumo minha forma que é vampírica. Você Necrósios e você Almar notam que ele não respira mais. Se vocês não ouvem mais um batimento, só que eu tô sob controle, eu não necessito do sangue de criatura para me animar. Faz parte da questão da minha classe, literalmente. E por que que eu faço isso? Em off, para vocês entenderem. Que o Lúcio não quer mais meia palavras. Então, o discurso é com base em dele falar o seguinte, que não me interessa mais mentiras ou meia palavras aqui. Eu uso do sangue daquele que destruiu a minha família, a minha amada, aqueles que me rodeavam para matar e impedir qualquer plano dessa abominação. E ele tá de cabeça para baixo a olhar para eles e a fazer aqueles gestos mais teatrais. E no final disso, mestre Necrósios, você pode ficar tranquilo, que eu mesmo tiro a minha vida. Eu não preciso de outro monstro no mundo. E aí eu desativo a. Desativo não, Bastidante, largo pode descer, está me dando coisa. transol. Desço usando acrobacia. Eu sou treinado em acrobacia. Eu me ergo do chão e vou voltando assim a relaxar. O sangue vai recuando, a cor vai voltando para a pele do Lúcio. Eu respiro fundo, vou tranquilizando. É como se as presas, vocês notam depois que ele tá no chão que presas nasceram, que os dentes deles, coisa que as presas vão se retraindo, vocês vão escutando ossos estalando e barulho das coisas voltando. E eu paro no final. Tem mais segredos entre nós quatro. O destino, seja por parte de Kellenvor, seja por parte da sua raça, Senhor Almar Githyank, nos trouxe a um entroncamento, nos trouxe a um caminho comum. Nós temos um inimigo comum, seja juntando Erasmus, seja juntando, eu cuspo no chão novamente e falo o nome do Rovan, seja juntando Rovan. Então eu não preciso mais mentir para vocês. Eu tenho uma existência amaldiçoada, mas eu não preciso de me alimentar do sangue de outras criaturas para qualquer coisa do tipo. E eu faria o que tiver ao meu alcance, como eu disse a você, mestre mortuário, para impedir Rovan e todo aquele que cruzar o caminho dele como seu servo. E eu não preciso mais. Vamos segurar, já que você foi expulso da sua ordem, ainda que você siga os ensinamentos de Kellenvor, você merece saber de toda a verdade. Eu olho pro reitor e deixo aberto para ele. Falar ou não falar, eu não comento mais nada. E aí, pronto, eu só vou tratar das feridas
ali nos pulsos e sento pra descansar. Eu escutando ali tudo e observando tudo que o Lucius faz, não gera surpresa pra ele, né? Pra mim, no caso, já que eu sabia desse segredo dele. Eu espero ele terminar. Quando ele, enfim, tenta me dar a palavra, né? Tava ali encostado na parede de braços cruzados. Não preciso falar muito, né? Já que eu sou bem esbranquiçado. O senhor Meus também olhos vai eu tenho subir na aquele parede? tom tem aquele tom avermelhado. Ele só bota a mão aqui na boca, se mostrando a presa dele. E ele fala: Bom, eu sou amaldiçoado, mas não se preocupe. Eu não vou vos atacar. O reitor, ele não, não gosta muito de falar sobre o que ele se tornou. Eu, Uma coisa que ele tinha jurado a matar. E ele acabou se tornando. Fiquem eu sei tranquilos, senhores. que o Necrócios era o mais esquisito, mas o que o Diniz disse O faz Diniz. sentido e ele tem razão. Tá, o Necrosos, depois de ver tudo isso aí, ele diz: Fiquem tranquilos, senhores Lúcius e Heitor. Assim como vocês, eu também utilizo da necromancia como uma ferramenta para os fins divinos e amaldiçoados de Hellenborg. A carne ainda pode servir mesmo após perecer. A alma segue, mas o material ainda pode ajudar. Então, eu pessoalmente não vejo problemas em reanimar um cadáver ou outro para fazer mais cadáveres. Porém, Eu não. os senhores sacerdotais superiores do meu templo não enxergavam dessa maneira. Por isso, fui punido com uma expulsão, assim como o senhor Erasmus. Mas eu não tinha conhecimento de quais eram os reais objetivos dele. Agora parece que tudo está sendo esclarecido. Se você Eu, encontrar um dos corpos das vítimas, você seria capaz de encontrar respostas? Depende, o corpo tem que estar com certas condições, mas posso conseguir algo. Então, não tem muito mais o que fazermos. Eu vou andando em direção à lareira, que eu acho que é aqui, né? E aponto para onde está marcado o que nós vimos na visão. Eu encontrei a entrada. O Lúcio está com a mão apoiada já no coisa. Ele olha para todos e estejam prontos para o que for. E eu pressiono a rocha. Quando você pressiona aquela rocha ali sobressalente na lareira, você vê que. Você começa a ouvir, na verdade, primeiro muito barulho de mecanismo. Aí como se ele ecoasse pela casa inteira, até pra ela estar meio vazia. Você vê que se abre ali em frente à lareira mesmo, uma passagem. Tipo, você ouve o barulho e você vê uma tampa se levantando como um alçapão. Tipo, você vê que ela se destaca sobre o tapete, puxa ele da frente assim, você vê que a tampa ela se abre assim pros lados, revelando uma passagem, uma escadaria que leva mais ao subterrâneo. Eu olho para eles, checo assim a entrada, impulsiono meu corpo para frente para passar. Eu espero aí o resto do grupo entrar também. Dá mais ali da retaguarda dele. Pô, eu vou entrar junto com o Necrosis. O Necrosis entrou, eu vou atrás. Peraí, o Lúcio já entrou ou você só tava só checando o lugar? Ah, eu Antes de entrar? chequei, depois que eu termino de checar, eu entro. Pra nem Ah, tá. Ah, eu vou te seguindo com a luminária na minha frente. E eu vou seguindo o Necrosius com a chama nas mãos. Enquanto eu desço, eu quero ficar prestando atenção nas paredes, se eu vejo alguma coisa escrita, símbolos. Cara, tipo assim, não tem nas paredes símbolos nem nada do tipo, mas você vê, tipo, em alguns lugares até tem ali exposto algum tipo de mecanismo, sabe? Uma engrenagem, algo do tipo que se sobressai na parede. Só que no chão você acaba vendo ali que tem peças pequenas, vamos dizer assim. Pequenas porcas e coisas do tipo, pedacinhos de porcelana e tal, tudo caído, jogado pelo chão. Tá? Eu chamo a atenção disso para eles. Percebam que há no chão desse lugar, pelos degraus, há várias peças que se parecem ser daqueles bonecos, fantoches, ou sei lá o que vocês chamam. Eu aceno com a cabeça, não passo lá muito, eu falo muito agora, já que a gente está sobre uma tensão já descendo essa parte. Eu olho para trás para ver se todos já passaram pela entrada. E se todos tiverem passados, eu jogo a rapieira, saco a minha rapieira para uma mão. E em vez de a rapieira tradicional que eu saco para mão não inábil, eu saco um chicote. Eu deixo um chicote assim na mão, enrolado, e vou descendo com atenção.
a gente, frente de todas, pra gente ficar mais atento, tentando ouvir se vem algum som, ou se alguém tenta nos Emboscar. surpreender, vá. Emboscar, não lembrava a palavra. Pensei em Você surpreender. vai seguindo mais à frente, né? Você foi quem tomou a iniciativa de entrar. Vocês vão descendo a escadaria e vocês começam a ver que, tipo, é bem profundo, né? Vocês passaram aí um tempinho descendo. Mas vocês conseguem ver que no fundo existe uma fonte de luz do fim da escadaria. Eu conjurei bênção em todos nós, só pra... Beleza. Quer dizer, não foi em Eu vou todos sacar o nós, não. escudo só. Foi só em 3. Só dá pra ir em 3, não dá pra ir em... Vou deixar o escudo na mão, vou tirar o escudo assim. É um escudo negro, com uns pontinhos brancos também, e aí eles também formam constelações. Subo ali, né, a parede e fico preso ali mesmo no teto. Começou a brincadeira. Vocês vão descendo então, o Heitor de ponta cabeça. E vocês vão se aproximando daquela fonte de luz. Quero fazer uma intuição. Quero tentar saber se atrás do coisa tem alguma coisa viva, sabe? Tipo, se tem barulho de... atrás da porta. Ah, não tem uma porta, é só. Tá aberto. É só a luz. Ah, mas a gente... Ah, tá. Eu achei que a gente estivesse vendo a luz por baixo. Não, de A uma- gente tá ouvindo o som agora? Tá ouvindo o som. Que tipo de som? É um barulho de coisas sendo jogadas sobre a mesa, tipo, pelo peso dá pra se imaginar que, e pelo que vocês encontraram aqui, que são ferramentas. E vocês ouvem um tipo de voz, uma voz grave, masculina. E ele tá meio que falando sozinho, saca? Eu vou Pelas apagar, memórias que a gente viu, parece ser a voz do Thomas. Sim. eu vou apagar a luz da minha luminária. Não, na verdade eu vou comentar com o Almar se ele consegue diminuir a intensidade. Vou tentar diminuir a intensidade da chama para ela iluminar só 3 metros à frente, ao invés de 6. Eu avanço um pouco descendo as escadas, como Uhum. quem faz um sinal e se destaca na frente deles, pra tentar chegar ao átrio, né? E eu tento esgueirar assim, pra ver se eu consigo enxergar alguma coisa da onde vem aquilo ou o que tá sendo. E eu assumo de novo as feições vampíricas do sangue vampírico e olho pra tentar perceber daqui. Deixa eu botar meu token lá. Sem entrar na sala, Aham. obviamente. Aqui na entrada, Eu embaixo. sei. Não, aqui eu soltei esse intuito. Caso ele me note, preciso que tu me diga pra eu fazer uma cena, mas eu quero tentar perceber primeiro qual é o cenário ali no geral. E se ele me notar, aí começa outra situação. Você se aproxima ali sem adentrar a sala, né? Tentando não chamar a atenção. Mas ali é tudo iluminado, vocês também emitem luz, né? Vocês têm ali o. Por isso que eu fui à frente. E você percebe que no chão existem vários corpos, pessoas, quanto de marionetes ali que provavelmente deram errado, e alguns que parecem ser misturas dos dois. No centro, você vê. Dá pra ver a criança no centro com ele, então. Você vê, além dos corpos, existem duas. Assim, visualmente parecem só duas pessoas com armadura olhando pra vocês, sabe? Eles estão encarando a entrada. E no centro existe um altar. No centro desse altar há uma mesa, onde vocês conseguem identificar o corpo de uma criança. Pelas descrições, pode ser que seja, né, quem vocês vieram buscar, no caso o time. E enquanto isso, vocês veem o Thomas. Ele tá parado ao lado da criança. Ele tá movendo ali algumas. Tipo assim, ele meio que ajustando posições de braço, como se estivesse se preparando para algum tipo de rito. E ao redor deles existe uma cúpula, como se fosse um domo de vidro. Eu até fiz esse círculo em volta para vocês verem, meio que isolando eles de todos. Quando você se aproxima da entrada, você percebe que as duas pessoas que estavam mais à frente, eles estufam o peito, como se tivessem te notado, e eles assumem uma postura mais defensiva. Você vê que um deles saca uma alabarda e o outro ele expõe as mãos assim, tipo, mais levantando e apontando na sua direção. E vocês ouvem o Thomas dizendo: logo tudo estará resolvido. Carlo estará de volta. Finalmente poderemos ficar juntos novamente. E é isso, eles te notaram as duas marionetes, meu primo. Já que eu tô na frente, eu começo a fazer menção de subir nas paredes como um vampiro, assim. Como o reitor vem atrás, mas antes deles chegarem, e começo a me alçar e... Povan perdeu a paciência com você, meu caro Thomas. Ele quer mais daquilo que você prometeu a ele. Uma só espécie, uma só amostra não é o suficiente. E eu faço um gesto assim, como se tanto fizesse o corpo da criança.
E não importa o que você precise fazer ou o que o Erasmus lhe entregou, não vai passar de mero bibelô para trazer a alma do Carlo de volta. Quero ver a reação dele. Faz primeiro um blefe. Merda. Tentei, gente. Tem a bênção do Necrósios. Calma É. que eu tenho que achar o lugar. É só jogada de ataque ou É verdade, eu acho que é resistência. persuasão Resistência. aqui, né? Eu não lembro o nome Persuasão eu tenho, então assim. Eu acho que é Tem blefe também. é enganação, né? O nome, verdade. É enganação. É Então eu rolei enganação. errado. É reenganação. Então eu vou rerolar, já que não é coisa, tem que rerolar. Eu rolei persuasão. Ou então, se tu quiser usar o roll Dá pra manter o menos dado. Qual que é 3. o bônus? Não, então menos 3 mais um D4. Menos 3 mais um 17. D4. Vai dar 18. 18. Você vê que ele se vira assim, tipo, pra ti. Assim, ele meio que vira só a cabeça por cima do ombro, saca? E diz: acha mesmo que esse discurso vai funcionar aqui dentro? Eu E ele sorrio, mostrando a volta a empresa. mexer com o corpo do time. Consigo tentar, dali onde eu tô, arremessar um dardo no domo. Eu não quero acertar ele, eu quero acertar o domo. Porque os dardos têm as pontas finas de metal. Eu quero ver se eu consigo começar a quebrar o domo. Se ele é possível quebrar, já que é vidro. Cara, você pode. E aí, após isso, iniciativa. Mas aí a iniciativa Beleza. vai ficar pra próxima sessão, porque vamos encerrar aqui agora. Nem precisa rolar ainda. Vou rolar meu dado. Só rola o Eu tinha ação. deixa eu clicado na rolar hora que você falou. Na hora que você falou iniciativa, eu cliquei. Vai ficar pra próxima Rolei meu sessão. dardinho. 16. Só o dardinho. Você arremessa Mais um D4. o dardo. Pode dar. Vai que dá alguma coisa mais grande. Mais grande. Deu 19. Você arremessa o dardo. 19. Ele bate na cúpula e você vê que ele só, tipo, bate. É como se ele perdesse a força e caísse no chão, sabe? Tipo, ele não bate e voa pro outro lado e nem perfura. É como se fosse uma parede magia. de força, não é um vidro de fato. E encerramos aqui, rapazes. Próxima sessão. Hoje uma sessão um pouco mais curta, pra que na próxima fique tudo mais completinho, pra que tudo fique no devido tempo. Gostaria de agradecer a presença dos meus colegas de mesa aqui novamente. E pelo novo convidado, o Caveirinha. E é isso, rapazes. Muito obrigado pela presença. Dou espaço para que se despeçam dos nossos espectadores. E finalizaremos na Falou, próxima galera. sessão. Um abraço. Valeu, galera. Que ela descarregue. Fala pessoal, sou o Gabs, um dos membros do Contos de Taverna, e venho aqui notificar-vos que neste domingo de Páscoa não teremos vídeos, mas no próximo domingo, após a Páscoa, teremos um vídeo novo, fresquinho para vocês. Não se esqueçam de compartilhar, de deixar o seu joinha e notificar ali o sininho para receber notificações de sempre quando fazemos vídeos novos, cortes, tá bem? Tchau, obrigado, grande abraço do vosso reitor.